Olá, turminha! Hoje nós iremos fazer a atividade da sequência 9 do livro EMAI. Então, atividade 9.3. Na Feira de Ciências, o trabalho de Jorge e Fábio é sobre a massa dos alunos de sua classe. Então, lembrando, massa é o peso. Para registrar e apresentar os dados coletados, Jorge elaborou uma tabela e Fábio um gráfico. Então, o Jorge, ele elaborou a tabela e nessa tabelinha ele colocou um traço para cada criança, tá? Então, o peso, a criança que tinha 26 quilos, né? Ele coloca um traço para cada criança. Então, são 6 crianças com 26 quilos. Com 28, 3 crianças. Com 30, uma criança. E com 32 quilos, 4 crianças. Já o Fábio colocou em forma de gráfico, tá? Então, ele elaborou o gráfico na malha quadriculada e ele colocou um quadradinho para cada criança. Então, ele pintou um quadradinho para cada criança. Então, é os mesmos dados, só que um fez uma tabela e o outro fez o gráfico. Aí temos as questões. Primeira questão. Observando o registro elaborado por Jorge, responda: A. Como ele anotou a quantidade de alunos que pesam 26 quilos? Né? Então, como que ele anotou? B. Quantos alunos pesam 32 quilos? Né? Só olhar na tabelinha ali, porque nós estamos falando do registro de Jorge. O registro de Jorge é a tabela. C. Qual o total de alunos consultados que participaram da pesquisa? Então, aí vocês vão somar todos os alunos que participaram da pesquisa. Tudo bem? Atividade 2. Agora, vocês vão olhar o gráfico feito por Fábio e responder as questões. Letra A. O que há mais? Alunos com 26 quilos ou com 30 quilos? E daí vocês vão responder a mesma pergunta, quantos a mais, tá? Então, vocês vão colocar qual a quantidade de alunos que tem mais, ou com 26 quilos ou com 30, e quantos a mais. Letra B. Se os alunos que pesam 28 quilos subissem juntos numa balança, qual será o peso indicado? Então, primeira coisa, quantos alunos pesam 28 quilos? Aí depois eu multiplico por 28. Né? Aí eu tenho o total dos alunos juntos. 3. Compare os registros da tabela e do gráfico e escreva em que se parecem e as diferenças existentes entre eles. Então, vocês vão olhar bem a tabelinha, olhar bem o gráfico e vão fazer essa comparação, tá bom? E escrever a resposta de vocês. Atividade 9.4. Primeira questão. O professor Felipe, de Educação Física, apontou o peso em quilogramas dos alunos do quarto ano em um quadro. Então, ele colocou o quadro e podem notar que está todo misturado aí. Ele foi perguntando e só anotando o peso. Então, para a gente conseguir identificar a quantidade de alunos que tem cada peso, nós temos que contar. Então, vou pegar aqui um dado, né? O aluno que tem 23 quilos. Né? Quantos alunos tem 23 quilos? Então, eu vou contar na tabelinha aí, nesse quadro que ele fez, ó. No caso, nós temos quantos alunos com 23 quilos? 6 alunos, né? Então, como você pode saber a quantidade de alunos para cada peso? Então, vocês vão contando aí, nesse quadro.
Depois que eu fizer essa contagem, eu vou organizar essas informações na tabela abaixo. Então, peso dos alunos do quarto ano, com 22 quilos, com 23 quilos, com 24, tá? Vocês vão colocar o peso e quantos alunos tem cada peso, tá bom? Depois que eu fiz a tabela, eu vou organizar, olhar bem o gráfico, tá? A questão 3 diz assim: Jorge começou a construir um gráfico de colunas com informações da tabela, porém não o completou. Veja quais informações estão faltando e complete o gráfico. Então, vocês vão observar bem o gráfico, ver se está certinho e vão olhar o que está faltando nesse gráfico. Ele montou aí, mas está faltando alguma coisa, tá? Atividade 4. Em grupos, escolha uma turma de sua escola e faça uma pesquisa sobre a idade de cada aluno. Em seu caderno, organize os dados coletados através de uma tabela e construa um gráfico em uma malha quadriculada. Traga para socializar em. Turminha, nós não estamos na escola, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa atividade, mas de uma forma diferenciada, né? Adaptando. Então, eu até coloquei aqui do ladinho, ó. Como não estamos na escola, essa atividade será adaptada para o momento. Então, o que nós vamos fazer? Construa a tabela no caderno com as idades das crianças e depois construa um gráfico para representar essas informações. Eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha, tá? Com o peso da turma de amigos. E aí, de acordo com essa tabela, vocês vão construir no caderno de vocês um gráfico para representar essas informações, tá bom? Então, assim, é uma atividade adaptada, porque nós não estamos na escola, tá bom? Atividade 9.5. 1. Observe as anotações que Beatriz fez ao visitar o zoológico de uma cidade. Então, nós temos aí uma tabelinha com o peso de animais do zoológico, né? O nome do animal e na frente o peso de cada um deles, tá? Aí vocês vão observar bem essas anotações. Depois que eu observar, vocês vão construir um gráfico de colunas na malha quadriculada para representar esses dados, tá bom? Então, vocês vão usar essa malha quadriculada e vão pensar numa maneira de representar essa tabelinha em forma de gráfico, certo? A atividade 9.6, turminha, não iremos fazer agora, tá? Porque é um outro assunto que a gente vai trabalhar numa outra aula, certo? Beijos, turminha, e bom trabalho!